Como criar gráfico de produção condicional no Excel passo a passo. Nesse vídeo eu vou estar lhe ensinando passo a passo a criar um gráfico de condição para controlar a sua produção. Então, o que seria isso? Eu quero mostrar graficamente se a produção do mês foi baixa, se ela foi planejada ou se ela foi alta. Então vamos visualizar graficamente. Observe aqui a nossa legenda, que vai representar as nossas barras em vermelho a produção baixa, aquela produção planejada vai estar na corzinha verde e a produção que foi acima do planejado vai estar na coloração azul. Então observe, ó, vou selecionar aqui, por exemplo, o ano de 2019 e também vou estar mudando para o ano de 2020. Ó. Mudei para o ano de 2019, observe que graficamente eu já visualizo os meses que eu tive a produção alta. Observe aí a minha produção alta em azul, em verde a minha produção planejada, em vermelho o mês que eu não atingi aquela produção. Eu posso estar mudando de ano. Observe, ó. Legal? Então é isso que eu vou estar ensinando no vídeo de hoje, passo a passo a criar um gráfico condicional de produção baixa, planejada e alta no Excel. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias às 19 horas de segunda a sábado. E aos domingos às 17 horas. Aprenda a ser produtivo com o canal Programador Excel VBA. Então, observe como é que eu vou estar fazendo. Ó. Bom, na minha base de dados, eu vou estar trabalhando aqui com o ano de 2019 e o ano de 2020. E observe que eu vou estar trabalhando aqui com o mês de janeiro, fevereiro e por aí vai. Ou seja, eu vou trabalhar com os 12 meses do ano. Então, a primeira coisa que eu preciso aqui, eu vou estar criando um soma Cs no plural, porque eu vou estar buscando de acordo com o ano e de acordo com o mês. Então, dentro da minha base de dados, observe que eu tenho apenas a data e a quantidade produzida. Então, eu preciso saber aqui a extração do mês e do ano. Bom, observe, ó, vou colocar igual a função texto. E a função texto, basicamente, ela serve para fazer uma conversão. Basta informar o valor que eu quero estar convertendo e o formato a que será convertido. Então, observe, ó, vou clicar aqui na célula que eu quero estar convertendo. Como eu vou arrastar para o lado, eu vou colocar um cifrão aqui antes da minha letra A e vou colocar ponto e vírgula para que eu possa passar para o parâmetro do formato de conversão. E eu vou estar convertendo no formato de dia. Então, entre aspas duplas, eu vou colocar 2Ds para representar os dias. Fecho aspas duplas e posso fechar o meu parênteses e dar um Enter. Ele me retornou aqui, dessa data, o dia 1º. Ao arrastar aqui para o lado, observe que ele vai repetir novamente o mês e o ano, porque basta agora eu mudar a forma que eu vou estar visualizando essa conversão. Ó. Observe que o mês eu estou com 2Ds e o ano também com 2Ds. Então, o que eu vou estar fazendo? Simplesmente eu vou mudar aqui a máscara. O mês é representado pela letra M, então eu vou colocar aqui no meu caso, eu vou colocar 4 M's para que eu possa ver o nome do mês por completo. Ó. Observe. Vou dar um Enter e está aqui o mês de janeiro. A mesma coisa eu vou fazer para o ano. Ó. Aqui no Excel, nas próprias fórmulas, diferente do VBA, eu não represento o ano pela letra Y, e sim pela letra A. Então eu quero ver aqui os números do ano, os 4 dígitos. Então eu vou colocar 4 letras A. Observe. Vou dar um Enter e está aí extraído já o dia, mês e ano. Se eu selecionar esse intervalo, der um duplo clique na minha alça, ele já vai fazer a extração de todas as datas para a gente. Observe aí, ó. Bom, agora utilizar um soma Cs ficou muito mais fácil, porque eu já tenho o critério do mês e do ano, ó. Bom, então vamos lá. Vou utilizar um soma Cs no plural. Então, vou colocar aqui igual a soma Cs e abro o meu parênteses. E o meu soma Cs vai me pedir o quê? O intervalo da soma, o primeiro intervalo, o meu critério e por aí vai. Eu vou incluindo mais intervalos, mais critérios de acordo com o que eu desejar. Então, quem é o intervalo que eu vou estar somando? A quantidade que está sendo produzida, que está na minha coluna B. Ó. Selecionar a coluna B por inteiro. Vou selecionar de B a B e vou pressionar aqui a tecla F4 para estar travando. Ó. Ou seja, ao arrastar para o lado, eu não vou perder a minha referência. Ó. Ponto e vírgula. Quem é o meu intervalo critério 1? No meu caso, eu vou utilizar, primeiramente, o ano como o primeiro intervalo. Ó. Então, vou pegar aqui a coluna E,
Também vou estar selecionando de E a E e vou pressionar o F4. Ó. Ponto e vírgula. Quem é o meu primeiro critério? Se eu informei o primeiro intervalo a coluna de anos, então o meu primeiro intervalo será a célula que eu vou fornecer o ano. Vou utilizar essa célula aqui. Observe a célula J18, que nesse momento não tem nada, como o intervalo para anos. Como eu vou arrastar essa fórmula para que eu não perca a referência, no meu caso aqui eu vou estar travando ela por completo. Então eu vou pressionar aqui o F4. Ó. Ponto e vírgula. Quem é o meu segundo intervalo do critério? A coluna que eu vou fornecer os meses. Para quê? Para que eu busque o mês. Então eu vou pegar aqui a minha coluna D, de D a D. Ó. Também vou estar selecionando de D a D e pressionei o F4, travei. Ó. Ponto e vírgula. Quem é o meu segundo critério? O meu segundo critério, se eu informei a coluna de ano, de meses, para buscar algum mês, obviamente eu vou informar a minha célula que contém o mês. Ó. Então deixa eu tentar clicar aqui nessa célula. Observe que eu não estou conseguindo clicar na primeira célula que contém o mês de janeiro. Então observe que eu cliquei na célula do lado. Ó. Então eu vou mudar aqui da letra H para a letra I. Ou seja, a célula aqui que eu não estou conseguindo clicar nesse momento. Ó. Beleza? Então, feito isso, vou fechar o meu parênteses da função soma Cs e vou dar um Enter. Observe aqui que aparentemente nada aconteceu, não deu erro algum, até porque eu não informei aqui os anos, beleza? Então vamos criar uma validação de dados aqui, uma lista dinâmica, de uma forma bem simples. Ó. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, 2019 e 2020. Como é que eu faço essa lista de uma forma bem simples? Basta eu selecionar a célula onde eu vou colocar essa listagem, aquela nossa lista em cascata. Selecionei essa célula aqui, que é a minha célula que eu vou fornecer sempre o ano. E vou na guia dados. E basta eu clicar aqui nessa setinha de validação de dados. E eu vou mudar aqui, ó, de qualquer valor para lista. E aqui em fonte eu vou pressionar a tecla F3. Perdão. Não, nesse caso, como eu não tenho uma lista pré-criada, eu vou, ao invés de pressionar a tecla F3, simplesmente eu vou selecionar duas células que eu quero utilizar como parâmetros. Eu poderia selecionar quantas células eu quisesse. Lembrando que tem inúmeras formas de se criar uma lista em cascata. E essa é uma delas, criou a mais simples de todas. Então eu vou dar um OK. E observe que a partir desse momento eu tenho aqui o ano de 2019 e o ano de 2020. Perfeito? Então vamos lá. Ó. Se eu fornecer o ano de 2019, observe que ele já me trouxe aqui 17.688. É o que foi produzido em janeiro de 2019. Ó. Se eu mudar aqui para 2020, observe aí 18.775. Vou formatar apenas essa célula aqui para eliminar esse ponto que ele está acrescentando ao ano. Então eu vou clicar sobre ela. Você pode estar pressionando o atalho Ctrl+1. No caso, vou clicar aqui em formatar células e vamos estar aqui só fazendo uma formatação no mesmo. Vou colocar como número, vou colocar como geral e vou dar um OK. Ó. Observe aí. Agora sim, não acrescenta mais aquele ponto. Perfeito? O que eu vou estar fazendo agora? A nossa fórmula já está dinâmica. Com uma única fórmula, basta dar um duplo clique na minha alça e ele já vai realizar todo o cálculo para a gente. Ou seja, aqui eu já tenho quanto foi vendido em dezembro, novembro, outubro, de acordo com o mês e ano selecionado. Ó. Se eu mudar para 2020, observe que ele já realizou os cálculos. Perfeito? Observe que ele não está me retornando o número 0. Por quê? Porque eu já fiz uma formatação aqui para que você entenda na prática o que eu fiz. Basicamente é bem simples. Ó. Observe que eu coloquei novamente para que apareça os zeros e eu vou fazer a formatação com você para que você entenda como é super simples fazer isso. Ó. Então observe, ó. Vou pegar logo todo esse intervalo e aí o que eu vou estar fazendo? Ó. Você pode estar pressionando no seu atalhado Ctrl+1. No meu caso, eu não posso fazer isso, então eu vou clicar sobre esse intervalo e vou clicar em formatar células. Observe, ó, a opção formatar células. Então, cliquei com o botão direito, agora com o botão esquerdo, cliquei em formatar células. E aqui, observe que nesse momento eu estou visualizando tudo isso aqui como número. Então, por isso que aonde está vazio, ele está colocando esse número 0, aonde tem a nossa fórmula. Então, eu vou mudar aqui para personalizado, observe. E aí, o que eu vou estar fazendo? Ó? Bom, eu vou pegar um tipo de máscara que tem dentro do meu personalizado, que é essa máscara aqui. Ó. Só que eu vou acrescentar um argumento a mesma. Ó. Então, peguei aqui a máscara e simplesmente eu vou colocar aqui, ó, pós ela, ponto e vírgula, aspas duplas, ou seja, ele vai acrescentar aonde tiver vazio, perdão, aonde tiver o 0 como vazio.
Basta eu colocar esse ponto e vírgula, aspas duplas, aspas duplas. Vou dar um OK e observe que agora eu não visualizo mais esse zero. O que é que eu ganho com isso? Bom, como eu não inseri ainda o gráfico, se eu tivesse inserido o gráfico com esses zeros, você viria esses zeros no gráfico. Isso não ficaria interessante para a gente. Ó. Agora o que é que eu devo fazer? Bom, observe que eu tenho três colunas. Eu tenho a coluna para a produção baixa, a produção planejada e a produção alta. Então vamos lá, como é que eu descubro isso? Ó? Para fazer o cálculo para a minha produção baixa, eu tenho que discriminar um valor mínimo até que valor eu vou considerar como uma produção baixa. Então vamos supor que nessa minha produção, se eu atingir menos que 17.000, eu vou considerar como uma produção baixa. Então observe, ó, vou colocar aqui igual a função C e vou fazer um teste lógico. Eu vou verificar o quê? Vou verificar se essa célula aqui do lado, que me fornece a quantidade que foi produzida, se ela é menor, observe, se ela é menor que o número 17.000. Como é um número, não precisa colocar entre aspas duplas, só colocamos entre aspas duplas quando é um texto. Ponto e vírgula. Se essa condição for verdadeira, ele vai executar essa condição aqui, ó, valor se verdadeiro. E o que é que ele vai executar para mim? Simplesmente ele vai retornar a própria célula aqui, a minha célula J19. Se essa condição não for verdadeira, ou seja, se o valor que está em J19 não for menor que 17.000, simplesmente eu vou querer que ele fique, eu vou executar o argumento false. E o que é que eu vou querer executar? Que ele preencha essa célula com o número 0. Ou seja, eu só retorno o valor para dentro dessa célula se a minha condição for verdadeira. E quando é que ela é verdadeira? Nesse caso, se a minha produção for baixa, eu vou considerar se ela atingiu menos que 17.000. Perfeito? Então, vou colocar aqui o número 0. Ó. Vou fechar o parênteses da função C e vou dar um Enter. Observe que não retornou nada. Por quê? Porque, primeiramente, lembre-se que eu já formatei todo esse intervalo aonde ficar o número 0, ele fique vazio. Legal? E outra situação, porque o número que eu tenho nesse momento é 18.775. Você há de concordar comigo que esse número é maior do que 17.000, que é a minha condição para a produção baixa. Então, não retornou nada para esta célula. O que eu vou fazer agora? Se eu der um duplo clique aqui na minha alça, ó, observe que ele retornou para o mês de fevereiro, 16.905, e para o mês de julho, 6.217. Ou seja, aonde a produção ficou abaixo de 17.000, já foi retornado os valores. E a minha produção planejada? Bom, na minha situação aqui, eu vou estabelecer que essa minha produção planejada, ou seja, o que eu planejei a produzir, se ele atingiu de 17.000 a 18.000, eu vou considerar que a minha produção foi o que foi planejado. Perfeito? Então, como é que eu faço isso? Via fórmula. Observe, ó, vou colocar a função C e vou utilizar a função E combinada. Ó. C e a função E. E a função E, ela vai fazer um teste, vai utilizar um teste lógico e um segundo teste lógico, ou seja, duas condições. Ó. Então, o que é que eu vou estar fazendo aqui? Observe como é que é os parâmetros da mesma. Ó. Bom, a primeira coisa que eu vou estar verificando, se a minha célula J19, se ela foi maior ou igual a 17.000. Perfeito? Ponto e vírgula. E a minha segunda condição, ou seja, eu vou para o meu segundo teste lógico, observe. Ó. E a minha segunda condição, eu vou verificar se o meu J19, se ele foi menor ou igual a 18.000. Ou seja, se ficou entre 17 a 18.000, será a minha produção planejada. Entenda o raciocínio. Ó. Coloquei aqui os 18.000. Ponto e vírgula. Se essa condição for verdadeira, eu quero que ele retorne o conteúdo que está na minha célula J19. Se essa condição for falsa, eu simplesmente quero que ele deixe ela zerada. Fecho o meu parênteses. E vou fechar o meu parênteses da função C. Ó. Observe como é que ficou a nossa fórmula. E vou dar um Enter. Então, observe, deu um errozinho aqui. É bom que isso aconteça para que a gente possa estar ajustando. Bom, o que acontece aqui, ó, para que você entenda? Eu ainda não saí do meu teste lógico, ou seja, eu já fechei o parênteses da função C, o parênteses da função teste lógico, no entanto, eu não saí fechando o meu argumento. Então, onde é que está o erro aqui, ó? Bom, o erro se encontra aqui, ó. Após o meu 18.000, aqui eu fecho o meu parênteses no nosso teste
da nossa função e. Observe, ó, aqui é fechado o meu parênteses da função e. Perfeito? E aqui eu não vou ter esse segundo parênteses, ó. Agora sim, creio eu que vai estar funcionando perfeitamente. Ou seja, se essa condição aqui, ó, for verdadeira, ele executa o meu J19, ou seja, retorna o próprio J19, que é esse valor que está nesta célula. Caso essa condição seja falsa, ele executa o número 0. Vou dar um Enter e agora sim ele retornou. Observe que como esse valor que está na minha célula J19 é maior do que 17 a 18 mil, ou seja, ele não retornou nada. No entanto, se eu der um duplo clique na minha alça, observe que ele já retornou aqui um valor que ficou entre 17 a 18 mil. E aqui na minha célula, produção alta, como é que eu faço aqui? Isso aqui é o mais fácil, observe, ó, igual a função C, abro o meu parênteses e eu vou verificar o quê? Vou verificar novamente se o conteúdo que está na minha célula J19, se ele é maior do que 18 mil. Se essa condição for verdadeira, eu retorno a própria célula J19. Se essa condição for falsa, eu retorno o número 0. Fecho o meu parênteses e posso dar o meu Enter. Observe que retornou, ó. Então, a minha produção alta, que ficou acima de 18 mil, observe, já está lá o valor, ó. Se eu der um duplo clique na alça, ele vai retornar todos os meses que a minha produção ficou acima de 18 mil. Vou mudar aqui para 2019. Não retornou mais dados porque eu só tenho dados até o dia 12 de julho. Se eu mudar para 2019, observe que eu já tenho todos os dados. Legal? Agora a gente vai para a nossa parte gráfica. Essa é a parte, digamos assim, a parte mais dificultosa do vídeo. Feito isso, agora ficou muito fácil criar o gráfico de condição. Ó. Basta eu selecionar aqui. Observe, ó, vamos pegar aqui os meses e vamos tentar fazer essa seleção desta forma para ver se ele vai aceitar ou não o nosso gráfico. Observe, ó. Vou selecionar aqui os meses e com a tecla Ctrl selecionada, vou pegar agora essas outras células. E vamos verificar se o Excel vai entender o que eu quero estar fazendo. Ó. Vou clicar aqui no meu inserir e vou estar inserindo um gráfico. Ó. Cliquei e observe que o Excel não interpretou da forma que eu queria. Perfeito? Então deixa eu apagar esse gráfico e eu vou estar basicamente só pegando dessa forma aqui. Ó. Então selecionei toda essa área, vou clicar no meu inserir e vou inserir o nosso gráfico de barras. E observe que está aqui o gráfico de barras. Ó. Perfeito? Observe aqui que a barrazinha em cinza está representando a minha produção alta. Observe que é legenda. A minha produção planejada está em laranja e a minha produção baixa está em azul. Claro, agora vamos fazer as formatações necessárias. Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, observe que eu não estou visualizando os meses, e sim esses números. Como é que eu faço esse ajuste? Ó? Bom, vou clicar aqui sobre o nosso gráfico, com o botão direito agora, com o gráfico selecionado, clico em selecionar dados. E de selecionar dados, o que eu vou estar fazendo? Simplesmente eu vou estar vindo aqui no meu editar e eu vou estar agora apontando para as células que eu quero estar selecionando, ou seja, as células que contêm os meses. Ó. Observe que já aparece aqui abaixo das minhas barras. Ó. Simplesmente só peguei do mês de janeiro e selecionei até o mês de dezembro. Ó. Vou dar um OK, posso dar um OK novamente e agora já está lá os meses aparecendo debaixo de cada uma das barras. O que eu devo fazer agora? Observe que tem um espaçamento muito entre as minhas barras. Eu quero deixá-las bem mais próximas. Então eu vou selecionar qualquer uma das barras, formatar série de dados. E a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, observe, ó, eu tenho a minha sobreposição de séries, que está em menos 27%, e tenho a minha largura do espaçamento, que está em 219. Essa largura do espaçamento é a distância entre uma barra e outra. A sobreposição, eu vou fazer o quê? Com a minha sobreposição, eu vou aproximar as barras. Observe, ó. Então, não observe que nesse momento ele está negativo, menos 27%. Se eu colocar o valor de 0, vamos ver o que acontece, ó. Coloquei o valor de 0, vou dar um Enter e observe que aparentemente nada aconteceu até aí, ó. Na minha largura de espaçamentos, observe que nesse momento ele está com 219, ou seja, observe como está distante uma barra da outra. Quanto menor o valor eu colocar, mais próximo vai ficar uma barra da outra. Então, eu gosto sempre de colocar o valor de 20, ó. Se eu der um Enter, observe como é que ficou as nossas barras, ficou bem mais próximo. No entanto, ainda está mais distante, ó. Então, essa minha sobreposição de séries, eu vou mudar de 0%. Vamos colocar o valor de 100% para ver como é que fica, ó. Colocar 100% e vou dar um Enter. Agora sim, ficou exatamente como eu queria, ó. Observe, ó. Legal? Bem mais próximo às nossas barras.
Se você quiser deixar mais próximo ainda, você pode colocar o valor de 0. Observe como é que ficaria. Se eu colocasse o valor de 10, observe aí como é que ficaria. No meu caso, vamos deixar com o valor de 10. Ó. Legal? Observe aí como é que ficou a nossa configuração do nosso gráfico. Se você reparar, agora ficou bem mais fácil, muito mais intuitivo. Vamos mudar só as cores para ficar uma coisa mais interessante. A minha produção baixa, que é esse em azul, eu vou selecionar a barra que está em azul, vou em página inicial e vou aplicar o preenchimento que eu queiro. Ó. Vou pegar esse vermelho para representar a minha produção baixa. Observe que a minha legenda também já mudou de acordo com a cor que eu mudei na minha barra. Observe aí. Ó. A minha produção planejada, vamos colocar em verde. Então, vou selecionar qualquer uma das minhas barras. Observe que ao selecionar uma, ele já seleciona as demais da mesma cor de forma automática. Então, vou colocar aqui, por exemplo, esse verde. E a mesma coisa eu vou fazer para esse laranja. Ó. Peguei uma barra qualquer e ele já selecionou as demais. A minha produção planejada, eu vou colocar um tom meio que azul. Ó. Perfeito? Bom, aqui já vai entrar a parte mais estética. Vai aí de cada um, como você queira fazer. Ó. No meu caso, eu não vou precisar aqui desse eixo lateral, não vou precisar dessas linhas de grades, basta selecionar aonde tem as linhas e dou delete, ó. Ou seja, deletei. O meu título gráfico, você já sabe criar um título gráfico dinâmico, tenho certeza disso, mas deixa eu lhe ensinar mais uma vez, ó. Por exemplo, vou pegar essa célula K, ó. Vou colocar aqui igual, entre aspas duplas, já que é um texto, e vou colocar, por exemplo, produzido em, vou dar um espaçamento, coloco minhas aspas duplas e vou estar concatenando com o conteúdo que eu quero. Vou concatenar com aquela nossa célula que fornece o ano, beleza? Então, deixa eu tentar clicar sobre a mesma. Nesse caso aqui eu não vou conseguir clicar porque o meu gráfico está sobre ela. Então, para que eu não perca a fórmula, eu vou colocar um aspas simples aqui, ó, só para editar a fórmula. Ó. Então, deixa eu sair aqui da minha seleção do gráfico e agora eu vou voltar novamente para a minha célula K. Ó. Observe que ela ficou editada. Vou tirar esse aspas simples, foi apenas para não perder a fórmula. E agora sim, vou clicar sobre a célula que eu quero estar concatenando juntamente com o nosso texto. Observe, ó. E vou dar um Enter. Observe que está produzido em 2019, ó. Bom, agora resta o quê? Resta eu clicar sobre o meu título gráfico, na minha barra de formas, igual, e apontar para a célula que vai criar o nosso título dinâmico, ó. A célula K1. Dê um Enter e instalar o nosso título dinâmico. Bom, para adicionar os rótulos é muito simples, basta eu clicar sobre, como eu tenho 3 barras de cores diferentes, eu vou ter que clicar sobre cada uma delas. Então eu vou clicar sobre qualquer uma dessas barras em azul e clico em adicionar rótulo de dados. Observe, a mesma coisa eu vou fazer para o verde, adicionar rótulo de dados, e a mesma coisa para o vermelho, ó, adicionar rótulo de dados. No meu caso eu vou colocar os textos dentro das nossas barras e em outra posição. Ó. Então com eles selecionados, vou clicar aqui em formatar rótulo de dados, eu vou estar posicionando os mesmos. Vou aqui em alinhamento, observe que eu vou mudar aqui a direção do meu texto de horizontal. Vou clicar aqui nessa setinha e vou selecionar a segunda opção, ó, girar o texto em 270 graus. Ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui para os rótulos das barras em verdes. Vou mudar aqui de horizontal para girar o texto em 270 graus. E a mesma coisa eu vou fazer lá para aquele vermelho. Ó. Peguei o rótulo que está em vermelho. E a mesma situação, ó. Observe. Agora eu vou só reposicionar ele para dentro das nossas barras. Então eu vou voltar aqui para as opções de rótulo, aqui nessas barrinhas aqui do lado. E observe que eu tenho aqui as opções, ó. Centro, extremidade interna, base interna, extremidade externa e está aqui o nosso centro. No meu caso eu vou querer extremidade interna, ou seja, ela quase zerada aqui com a minha ponta das nossas barras. Ó. Então eu vou selecionar extremidade interna. Ó. Observe que trouxe os nossos rótulos para dentro das nossas barras. A mesma coisa eu vou fazer para os demais. Ó. Extremidade interna e também este outro. Ó. E claro, agora vou aumentar o tamanho da nossa fonte. Vou mudar aqui a cor da fonte para branco. E também vou estar aumentando as mesmas. Observe, ó. Vou pegar um rótulo qualquer. Lembre-se que toda vez que eu pego um rótulo de uma barra, ele já seleciona os demais. Então vamos aumentar aqui o tamanho da nossa fonte. Vou colocar, por exemplo, o tamanho de 24. Ó. Vou fazer a mesma coisa para os meus rótulos que estão nas minhas barras em verde. Também vou deixar com 24. E a mesma coisa eu vou fazer aqui para os nossos rótulos que estão nas nossas barras em azul. Ó. Lembre-se que para que eu possa estar ocultando aqui o nosso preenchimento e os contornos das formas é bem simples. Vou clicar em formatar,
Vou aqui em preenchimento da forma e vou tirar o sem preenchimento, ó. Assim deixa o nosso gráfico transparente, ó. A mesma coisa eu vou estar fazendo para o meu contorno da forma. Com o gráfico selecionado, vou clicar em formatar, contorno da forma, também vou estar deixando sem contorno, ó. Observe. Bom, aqui lembre-se que você pode estar utilizando uma outra aba auxiliar, se você quiser utilizar a mesma aba. Então o interessante aqui é que eu possa estar colocando a cor das minhas fontes em outra cor de fonte, ó. Então deixa eu pegar essa cor de fonte e vou deixar ela, por exemplo, na corzinha branca, ó. Observe. E a mesma coisa eu vou estar fazendo para as outras células. Lembrando que aqui vai sempre do gosto pessoal de cada um. Perfeito? A ideia aqui mais é lhe ensinar a criar esse gráfico da formatação condicional, ó. Então tá aqui o nosso gráfico. Se você quiser colocar aquele efeito das células mais preenchidas ou não, é bem simples, ó. Basta selecionar o meu intervalo que eu queira. Vou aqui em página inicial, em formatação condicional e aqui em barra de dados, observe, ó. De acordo com o que eu quiser, ele vai mudando as cores, ó. Quanto maior o valor, ele mais carrega o valor próximo da minha célula, observe, ó. Legal? Então vou deixar esse valor aqui, ó. E aí é só você aplicar as formatações que queira, ó. Você pode estar aumentando aí o tamanho da sua fonte, o tamanho aqui dos meses, observe. E agora eu vou só mudar aqui o mês para que você veja que ele está obedecendo, ó, 2020. Observe que eu consigo visualizar os meses que eu tive a produção baixa, a produção alta e a produção que atingiu a minha média, ó. Mudar para 2019 e tá lá. O objetivo do vídeo foi concluído, ó. Bom, se você gostou, peço que deixe aquele gostei para eu entender que você realmente gostou do conteúdo. Pode estar utilizando o campo comentários para deixar o seu feedback, a sua crítica construtiva, que é sempre bem-vinda. Quero saber como é que você também faria de uma outra forma. Fique à vontade em comentar. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Já é inscrito? Então compartilhe esse vídeo e sugira o nosso canal para os seus amigos que também aprendem Excel de forma gratuita, assim como você está aprendendo. E aguarde para o nosso próximo vídeo. Valeu!